Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 52 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Abelhas e polinização é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, ressaltar a importância da polinização para a reprodução do quê? Da maioria das plantas, isso mesmo. Trabalhar a compreensão de texto e organização das informações principais e aprender a transformar as informações em um texto, em um esquema, certo? E para a sua rotina de estudos, o que você vai precisar hoje então? Do seu caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Então separa tudo aí para assim que acabar a nossa videoaula você já fazer a sua atividade, combinado? Lembrando que você pode estar utilizando também a folha de sulfite, né? Quando for a hora de fazer o desenho, alguma coisa. Mas não esqueça depois de estar colocando junto no seu caderno, tá bom? Então, para ler e escrever melhor. Este texto a seguir descreve o processo da polinização feito por quem? Pelas abelhas. Então, veja só, vamos lá, ler junto com a professora, tá? Quem não conseguir acompanhar, depois abre os slides e tenta fazer a leitura, combinado? Então, abelhas e polinização. A polinização é o quê? O transporte do pólen. Mas o que é o pólen? Alguém sabe me dizer? Olha só, a prof trouxe aqui, ó, 2, 3 exemplares de livros sobre abelhas, tá? Então, a gente depois vai ver um pouquinho sobre cada um deles, tá? A prof vai mostrando para vocês. Então, o pólen é aquele pozinho que tem nas flores, tá? Aquele pozinho amarelinho, né? E os animais que transportam o pólen, como as abelhas, são chamados, então, de polinizadores, né? Então, não é só as abelhas que fazem esse trabalho, né? Mas elas são conhecidas como um dos principais, certo? Então, as abelhas visitam o quê? As flores em busca do quê? De alimento, né? Elas se alimentam de pólen e de néctar. Então, o pólen é o pozinho amarelinho que tem nas flores. O prof até vai pedir para vocês repararem, né? Quem tem plantas em casa ou quando vê uma florzinha. E o néctar é o suquinho que elas tomam, né? Então, o pólen é a comidinha e o néctar é o suquinho que elas tomam, né? Aquele mesmo que é onde tem o cabinho da flor, que tem, né? Vai ter o cabinho, uma bolinha ali, que é o mesmo que o beija-flor também, né? Vai lá com o bico dele e toma, né? Toma o néctar da flor, que para eles é um suco, né? Uma aguinha, certo? Que é o quê? Que é o líquido adocicado, né? Como eu acabei de falar. Então, que é um suquinho doce para eles. Então, ao pousar em uma flor, o pólen, o que ele faz? Ele gruda nas perninhas e nas asas da abelha. Quando ela visita outra flor, o que ela faz? Ela leva o pólen que já está grudado nas perninhas dela e no corpo dela para aquela outra flor, né? Então, aqui, ó, pousou uma abelha, ela pegou ali o pólen, né? Que ela nem precisou pegar, já foi sozinho, grudou nela, ela foi lá na outra e depositou um pouco daquela outra e pegou um pouco dessa. E assim ela vai para uma outra. Então, assim, as abelhas vão fazendo o quê? A polinização, né? E a polinização contribui para o quê? Para a reprodução das plantas. Então, depois da polinização, pode ocorrer o quê? A fecundação, né? A flor fecundada dá origem ao quê? Ao fruto. No interior do fruto, a semente se desenvolve. Então, quando chegam ao solo, elas podem germinar e formar uma nova planta, né? Como nós podemos aqui, ó, verificar aqui. Então, o que é o pólen? Grão produzido pelas flores, né?
é uma estrutura de reprodução. E a fecundação, então, é a união das estruturas reprodutivas que deram origem a um novo ser, certo? Então, vejam só, a reprodução da maior parte das plantas que nós conhecemos depende da polinização feita pelas abelhas. Então, aqui, ó, nesse livro aqui, nesse grandão que a prof trouxe, aqui vai mostrar, tá? Então, aqui tem, ó, vai contar um pouquinho, né, que as abelhas já existiam desde a era dos dinossauros. Aqui, ó, tem os tipos, os tamanhos, né, ela aqui dividida, ó, as suas partes, como que são. Aqui, né, como que é dentro de uma colmeia, o trabalho, a divisão delas, certo? Ó, aqui também, né, a reprodução da abelha rainha. Olha que legal essa parte aqui. Aqui fala, tá, da dança das abelhas. Então, as abelhas, elas criam uma dança para quê? Para atrair as outras abelhas e para indicar, para mostrar aonde tem flores boas, né? Aonde elas devem ir. Certo? Aqui são obras, né, esculturas que têm formatos que lembram, né, os animais, não só as abelhas. Então aqui, ó, a polinização, né, que nós estamos falando. Olha só o trabalho delas. Então elas vão do quê? De uma flor para outra, né? Isso não significa que ela tem que ir na mesma flor, na mesma espécie, no mesmo tipo, não, ó. Elas vão de uma flor até na outra. E com isso, o que acontece? Então, através da polinização, vai estar gerando o quê? As frutas, os legumes que existem, então, graças às abelhas. Então, tem um dizer, um ditado, né? Na verdade, até nem é um ditado, porque é algo que é bem verdadeiro, que se um dia as abelhas não existirem mais, nós, seres humanos, também deixaremos de existir. Por quê? Justamente porque nós precisamos das abelhas para quê? Não somente para comer o mel, né? Nós precisamos das abelhas justamente pela polinização, para elas irem de flor em flor, para que sejam gerados, para que tenha, né, os frutos e os legumes para a gente comer. Certo? Ah, mas aí alguém vai falar, ah, professora, mas eu nem como fruta, eu nem como legume, eu só como coisa industrializada, só abro o pacote, isso e aquilo. Uma que, primeiro, que não pode, né? Que não deve. E outra que até mesmo para fazer o produto industrializado, às vezes vai precisar de alguma dessas coisas aqui, né? Por exemplo, o extrato de tomate que a gente compra lá o pacote, né? Ou a latinha. O que precisa? Vai precisar do tomate. E o tomate tem uma flor. Então, antes de nascer o tomate, tem a flor do tomate para daí gerar. E para isso precisou do quê? Das abelhas. Certo? Aqui tem, ó, exemplos de mais animais que são polinizadores, né? Como a prof falou, que não são só as abelhas, tá? Mas hoje nós estamos vendo em específico as abelhas. Então aqui, né, desde o tempo das cavernas, no Antigo Egito, certo? Eles usavam então o mel da abelha, né, para passar lá, para fazer as múmias, porque o mel é o único alimento que não estraga e ele conserva. Ó, os deuses gregos, né? Então aqui tem bastante histórias, né? Napoleão. Então aqui nós tem até receitas, ó, bolacha de mel e gengibre. Certo? É um livro bem legal, bem bacana. Ó, aqui tem como funciona, né, a casa delas, né, essa estrutura de uma colmeia, mas essa colmeia é uma colmeia feita pelo homem, né, para retirada do mel. Quem aí já assistiu o filme Bee Movie? É muito legal, né? Então ali
ele ensina, né? A princípio a abelhinha ela ficou revoltada porque os humanos estavam pegando mel, mas depois ela viu que também, né, era necessário. Certo? Daqui tem, ó, vários tipos de colmeia. E por aí vai. Né? Como que é a retirada em vários lugares, né? Em diferentes países, diferentes continentes. Aqui, ó, plantas, né? Onde as abelhas vão. Apicultura migratória. Então, as abelhas elas podem viver, né, não somente nos campos. Para quem mora nas cidades, também é possível. Olha só, então aqui tem os vários tipos de mel e o que dá para fazer com o mel, né? Aqui, ó, os gelé, os biscoitos, enfim. E vocês sabiam que dependendo da flor que a abelha mais pegar, né, que é da região onde ela mora, porque ela vai próximo de onde ela vive, vai dar o quê? A origem do mel, né? O gosto do mel. Então, vai ter um sabor diferente. Certo? Aqui, os inimigos das abelhas, né? As picadas. Então, aqui tem também, ó, extinção das abelhas e polinização manual, né? Caso isso aconteça. Mas é algo que a gente não quer que aconteça, né? Então, por isso, quando você vê uma abelha, não precisa ter medo que ela vai te picar. Só você ficar paradinho, deixa ela passar, ela vai para o lugar dela e acabou, né? Uma coisa que irrita bastante ela é barulho, tá? Som, né? Barulho alto, por exemplo, de um caminhão, de trator, de máquina. Isso acaba irritando elas bastante, tá? E aqui uma curiosidade, embora a abelha africana, Apis mellifera, seja mais conhecida no Brasil, ela é uma espécie exótica, então introduzida no país no século XIX. Existem centenas de espécies de abelhas nativas com hábitos sociais conhecidas como abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão. Então, né, aqui na nossa região tem apicultores, né, que eles têm essa abelha aqui, que é a abelha sem o ferrão. Então, ela não tem o ferrão, né? E tem outros vários tipos de espécies. Então, e a importância do serviço do ecossistema de polinização na agricultura? Então, vamos lá continuar o nosso texto. Então, a polinização é um processo do quê? De transferência de pólen, né? Como a gente viu, que pode ocorrer em uma mesma flor, que se chama de autopolinização, entre flores diferentes da mesma planta ou de plantas diferentes, levando à produção da espécie, né? Então, vai levar à reprodução daquela espécie. A polinização é o quê? É comumente mediada pelo quê? Por vetores biológicos, né? Conhecido como polinizadores, que podem ser aves, morcegos, besouros, como tinha ali, né, no livro que a prof mostrou para vocês. Então, tem outros animais também. Mas a mediana dos vetores abióticos, né, água e vento, é considerado um serviço de regulação do ecossistema, né? Então, além dos animais, como as abelhas e mais os outros animais que nós vimos aqui, certo? Que fazem, deixa eu prof ver se acha aqui rapidinho. Aqui, ó, né? Então, também tem outros fatores que são necessários, como a água e o vento. E o serviço de polinização é importante não só para os ecossistemas naturais, mas também para os ecossistemas agrícolas, visto que o quê? Que 75% das culturas para a alimentação humana dependem do quê? Da polinização animal. Então, essas culturas abrangem o quê? Muitas frutas, verduras, sementes, castanhas e plantas
olíferas, né? Incluindo alimentos que oferecem maior dos micronutrientes, minerais e vitaminas na nossa dieta, né? Na dieta dos humanos em geral. Então, embora o papel dos polinizadores seja relevante na garantia de melhor qualidade de vida das populações, né, no modo geral, as ameaças à conservação desses animais têm o quê? Intensificado. Então, dentre as ameaças, destaca-se o quê? A fragmentação, a perda dos ambientes naturais e o uso do quê? Indiscriminado de agrotóxicos, né? Então, o que acontece? Às vezes os agricultores, né, os grandes agricultores que plantam lá, eles precisam das abelhas para polinizar, porém, eles acabam às vezes, né, aplicando agrotóxico para matar outros animais e acabam atingindo as próprias abelhas junto. Então, é uma triste realidade, né? Então, as perdas dessas populações de polinizadores podem o quê? Afetar diretamente no quê? Na economia mundial, através da perda, né, da economia direta, não só a perda da produção de frutos e semente, mas também pela má formação dos frutos, né? Então, e baixas taxas de germinação. Então, o que acontece? Se não tiver as abelhas lá para polinizar, vai prejudicar a agricultura. Por quê? Uma que o fruto pode ser que ele fique feio, que nasça, né, que não fique bonito. Quem aí lembra ou já presenciou alguma época que algum familiar de vocês falou assim: nossa, eu fui no mercado e o tomate ou a batatinha estava tão feio, não estava bonito, e isso durou por um tempo, assim, ai, nunca tem esse, né, esse fruto, no caso do tomate, esse legume, tá bom, tá sempre feio. Então, isso pode ser o quê? O fruto da perda das abelhas, né, da polinização. Por quê? Vai acabar gerando o quê? Uma má formação desses frutos, né? E também o quê? Baixa germinação. Então, vai gerar o quê? Vai gerar menos. Não tendo as abelhas para polinizar, uma que vai dar má formação nos frutos e outra que vai ter cada vez menos, certo? Então, veja só como é que é o esquema, né, da polinização. Olha só. Então, a abelha vai lá, faz, né, a polinização, o fruto nasce, do fruto, o que acontece? Tem a semente, né, é plantada, vai crescer e aqui a planta madura. Então, a abelha vai lá de novo e poliniza. Vai formando o quê? O ciclo delas, né? Então, vejam só. Então, aqui, né, esse livrinho, ó, tem várias abas, bem... Aqui vai mostrar, ó, como que é a colmeia, certo? É um livro também bem legal, mas deixa eu mostrar esse daqui. Então, o porquê, o título desse livro fala, por que precisamos, né? Precisamos das abelhas? O título, precisamos das abelhas? É uma pergunta, o que vocês acham? Nós precisamos? Sim, né? Daí aqui, cada página vai ter uma perguntinha, né? Por que elas são nossas amigas? Então, nós descobrimos, né, que elas são nossas amigas graças à polinização que elas fazem. Elas são nossas amigas porque elas produzem mel, que a gente pode, né, estar se alimentando, que faz muito bem para a nossa saúde. Aonde as abelhas vivem? Então, aqui, né, vai mostrar o modo de vida delas, né, que nem aqui, é uma colmeia feita pelo homem, né, mas elas vivem, então, em árvores, tem algumas que vivem no oco das árvores, tem outras que fazem no chão, certo? Ó, aqui tem uma, ó, que fez aqui na madeira, então, elas não vivem só em árvores, certo? Aqui, como as abelhas fazem o mel, né? Uma outra curiosidade. Então, também é através do pólen e do néctar, né, que elas pegam e vai estar gerando o mel.
Aqui até eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver onde é que tá. Lembram dos tipos de abelha? Que daí tinham as abelhas sem o ferrão, né? Que a gente viu ali, mas tem uma outra que eu queria mostrar. Aqui, então, olha só que legal. Então, na colmeia, né, aqui, ó, as abelhas da colmeia. Então, aqui vai mostrar, né? Ó, tem a abelha rainha, né? E a abelha rainha, quando a colmeia já está muito cheia, tem muitas abelhas, porque a abelha rainha que gera o quê? Os ovinhos, os filhotes e as operárias, né? Mas quando ela vê que a colmeia está muito cheia, ela gera uma nova abelha rainha para que crie uma nova colmeia com as operárias, certo? Então, em uma colmeia, ó, tem as operárias, né? Que a função delas, então, é ir nas flores, trazer o mel, né? Fazer a polinização. E tem também as que são as guardiãs, que ficam, ó, que cuidam. Então, elas protegem a colmeia. Por quê? Porque aqui, ó, esse daqui não é uma abelha, esse daqui é uma vespa. E é muito parecido com uma abelha, né? Tá aqui, ó, vamos ver onde é que tá. Os tipos de abelha. Mas ali tinha uma azulzinha. Então, existem vários tipos de abelha, como a gente viu ali. Desde as com ferrão, né, até as sem ferrão. E existe também uma que eu queria mostrar para vocês, que é uma abelha azul. Vamos ver. Aonde ela está. Acredito que estão aqui. Então, aqui tem, ó, como elas nascem, né? Como elas crescem. Aqui, ó, tem aonde fica, né? Uma pequenininha. Ali. Então, e o que é um zangão? Os zangão são o quê? São os machos da colmeia, certo? E agora eu não vou encontrar a abelha. Mas então, ali como a gente viu, né, a abelha africana, que é a mais conhecida no Brasil, ela é exótica, ou seja, lembram que era um animal exótico? Que não é nativo, né, que foi trazido para cá. Isso mesmo. Né? Então, nessa aula, o que a gente fez? Nós conhecemos as abelhas e a função da polinização. Então, por isso, tomem cuidado quando vê uma abelha, né, não precisa querer pisar, matar ou sair correndo. Deixa ela passar, deixa ela fazer o trabalho dela. Observe ela, fica quietinha ali, veja o dia a dia, o trabalho dela ali. Você vai ver como é legal e como é interessante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, é só voltar ao nosso vídeo e assistir novamente. Até a próxima aula!